Fala galera botafoguense, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago, eu sou aqui do Opinião Alvinegra e vim mais um dia para bater um papo com vocês. O assunto de hoje vai ser sobre CT, sobre IA, sobre contratações, sobre centro de treinamento, algumas coisas que Eldon Augusto Montenegro falou para vocês, o eterno presidente botafoguense, algumas entrevistas que ele deu aí em alguns canais. Nós não vamos repetir o que ele falou, até porque se você quer ver exatamente o que ele falou, ele deu várias entrevistas essas semanas, ele deu entrevista para a Rádio Botafogo, para o canal do TF, então dá uma olhadinha lá, entre no canal deles. Aqui a gente não tem problema nenhum em divulgar outros canais, em falar sobre outros canais, porque a ideia do canal é exatamente essa, unir a comunidade botafoguense, unir a gente cada vez mais. Não existe o canal de um, canal de outro, tem que ser a comunidade do Botafogo. A ideia tem que ser sempre essa. O nosso canal aqui é diferente, a gente não tem rixa com ninguém e a gente quer trazer coisas novas para vocês, quer trazer diversidade para vocês. Os conteúdos que tem aqui no nosso canal dificilmente você vai encontrar em outro canal. Nós temos o Opinião Alvinegra Comedy, nós temos hip hop até. Eu dei uma de cantor no último vídeo, minha voz não é boa, peço até desculpa para vocês, mas a letra ficou legal. Assista lá, é o último vídeo que eu postei aqui, dá uma olhada que ficou bacana, o pessoal gostou. Nós temos também notícias em primeira mão que nós damos aqui, mas não é o foco principal do canal. E a ideia é conversar com vocês, dar voz a vocês. Eu já cansei de falar isso daqui em outros vídeos. Aqui a gente não está preocupado com dinheiro, até porque se vocês não sabem, a maioria dos canais que falam de clubes, que falam de futebol, os vídeos têm aí mais de 10 minutos, porque vídeos com mais de 10 minutos dão mais rentabilidade. E a maioria dos nossos vídeos que nós temos aqui no canal são tirinhas curtas. Eu até tenho vídeos aqui com mais de 10 minutos, mas é porque existem alguns assuntos que realmente merecem que a gente fale um pouco mais, explane um pouco mais. Como hoje, talvez o vídeo até passe 10 minutos, eu não sei. Eu tô aqui batendo um papo com vocês, mas pode ser que acabe antes ou não, eu não me preocupo com isso. E também não tô criticando quem faça, até porque tem gente que posta 3, 4 vídeos, 5 vídeos por dia, e para fazer isso, para alimentar o conteúdo, a pessoa precisa viver disso. Então isso daqui não é uma crítica, é só para deixar vocês cientes qual é a ideia do canal Opinião Alvinegra. E depois que passar a pandemia, a gente tem muitas novidades que vão vir por aí, muitas coisas bacanas, coisas externas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bem, falando de algumas coisas que ficou nas entrelinhas das entrevistas, das tantas entrevistas que o Montenegro deu esses dias, algumas coisas que ficou um pouco claro ou ficou pouco claro do que ele falou, mas a gente vai tentar entender, eu vou tentar explicar para vocês isso, deixar vocês um pouco cientes do que está acontecendo. Ele falou sobre o nosso centro de treinamento, ele chegou a falar que o nosso centro de treinamento vai ser uma coisa mais unificada, até porque a ideia do centro de treinamento é essa, melhorar a logística do clube. As divisões de base treinam no Caio Martins, os profissionais treinam lá no Newton Santos, e a ideia do centro de treinamento não é que os profissionais fiquem em definitivo lá. Os profissionais vão algumas vezes na semana para o espaço Lonier. Não é ficar fixo lá, o Botafogo ainda vai utilizar bastante o Newton Santos, aquele campo anexo ao Newton Santos, o Botafogo vai continuar utilizando ali, e isso me liga um sinal de alerta. Por quê? Vai ser ótimo o Espaço Lonier estar pronto, principalmente para as categorias de base. É muito importante. Hoje as categorias de base do Botafogo estão em situações muito ruins. Vai ser ótimo para a gente evoluir nossos jogadores. Porém, os profissionais ainda vão estar utilizando o campo anexo do Newton Santos. Lá nesse campo, quem já foi lá, quem já viu esse campo anexo, é um campo que está muito prejudicado. É um campo que o solo não é muito legal e que muitas contusões que acontecem é por causa disso. É porque você não tem um campo apropriado para você treinar. Então, além do espaço Lonier, já que o Botafogo vai fazer esse revezamento, o Botafogo precisa fazer uma adequação naquele campo, o Botafogo precisa melhorar aquele campo para que não venha ter lesões, para que o Botafogo possa melhorar os seus treinamentos, coisa que hoje ainda o Botafogo deixa muito a desejar. Então, se não ficou claro para vocês, talvez que vocês não tenham entendido, para você que talvez ache que o Botafogo vai treinar somente no Espaço Lonier, não, vai haver esse revezamento. Então, tem que ligar o sinal de alerta porque precisa melhorar a estrutura ali do Newton Santos, principalmente aquele campo. Precisa reformar que os jogadores tenham uma preparação melhor para os jogos. Além disso, o Montenegro também falou da SA, o prazo que a SA tem. O prazo que o Botafogo trabalha é até dia 30 de junho, até o último dia de junho, para que em julho já possa entrar, no máximo agosto, já possa entrar com a Botafogo SA, ou seja, o Botafogo iria participar grande parte do Campeonato Brasileiro sendo sociedade anônima.
Isso é muito interessante, isso é muito legal, porque a gente não tinha prazo, a gente ficava assim, pode ser a qualquer momento, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 2 anos, e é bom a gente saber que o Botafogo tem um prazo, que o Botafogo estipula até o meio do ano para que possa virar SA. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós nunca mais teremos aquilo de chegar ao final do campeonato, ver o time brigando para não cair com os salários atrasados. A ideia é que os salários nunca mais atrasem. Só que existe uma preocupação, a burocracia. A burocracia no Brasil, todos sabemos que é muita. Isso pode atrapalhar um pouco, pode atrasar um pouco as coisas, mas o prazo é até 30 de junho. Outra coisa que também foi falada pelo eterno presidente, o Montenegro, é sobre as contratações, o que o Botafogo está correndo atrás no mercado, sobre quais os jogadores eles querem contratar. Bem, ele falou que já tem um lateral direito bem gatilhado, porque Marcinho não deve mais vestir a camisa do Botafogo, Fernando não deve renovar e não sabemos se ele vai vestir a camisa do Botafogo, porque está na mesma situação do Marcinho. Ele disse que já tem um lateral direito jovem, bem engatilhado, e um zagueiro também bem engatilhado, que quer dizer que Joel Carli não deve continuar no Botafogo. E o Babi, que nós já falamos que está praticamente certo no Botafogo, além de Yaya Touré, que a gente já vem falando aqui algumas vezes, está bem encaminhada a contratação dele e após a pandemia deve se confirmar. O jogador já tem mostrado interesse em vestir a camisa do Botafogo e o Botafogo também tem um interesse muito grande em trazer o jogador. Os dirigentes cansam de dizer que o Honda já se pagou e de que o Yaya Touré também se pagaria. A gente não tem dúvida disso. Seria uma grande contratação, de que a torcida abraçaria. Porém, tudo isso em relação às contratações me deixou também com um sinal de alerta ligado. Por quê? Nós vamos ter um meio de campo bom, com o Yaya, Honda, com o Nazário, com o Luiz Henrique, com o Pedro Raul mais à frente. A gente teria um meio de campo bem interessante. Mas o grande problema hoje do Botafogo é no setor defensivo. O Botafogo hoje não tem, além do Marcelo, um zagueiro 100% seguro. A gente tem ainda o Canu, por exemplo, que está começando, que ainda precisa ter uma experiência maior, que precisa rodar em ser titular, em ser reserva. A gente com certeza precisa de mais um zagueiro. A lateral esquerda, nenhum dos dois passam confiança. E a ideia do Botafogo é contratar um lateral direito jovem, ou seja, mais uma aposta. Sendo que a gente já tem várias apostas, a gente já trouxe o uruguaio, o Federico, a gente já tinha um Fernando, que era jovem, e a gente precisa de uma realidade naquela lateral direita. Tá certo que a SA quer jogadores jovens para poder vender mais para frente, mas a gente sabe também que o resultado dentro de campo é importante para o projeto. E o Botafogo precisa fechar aquela lateral direita. A gente não tem um lateral direito confiável hoje, e a gente vai trazer mais uma aposta. Para a zaga, a mesma coisa, também seguindo um perfil de um jogador jovem, mais uma aposta. E a gente não vai contratar um lateral esquerdo, e a gente não tem no elenco todo do Botafogo, você não tem nenhum primeiro volante. Botafogo não tem nenhum primeiro volante. O Cícero não joga bem de primeiro volante, ele não é primeiro volante. Ele começou jogando lá na frente, depois ele veio recuando. Cícero não é primeiro volante e deve sair do Botafogo. O Caio Alexandre não é primeiro volante. O Caio Alexandre tem uma saída de bola boa, ele não é o primeiro volante. O Alex Santana não é primeiro volante. O Bochecha, que deve sair do Botafogo, não é primeiro volante. O Luiz Otávio não é primeiro volante. O Botafogo não tem esse homem no elenco e nós não vamos contratar. Por isso eu falo para vocês que talvez a contratação do nigeriano Obi Mikel seja tão importante quanto a do Yaya Touré. A do Yaya Touré vai trazer mais mídia. O Yaya Touré é muito consagrado, mas hoje a posição que a gente mais necessita é a posição onde o Obi joga. Um cara mais marcador, que talvez o Yaya não jogue. Talvez o Yaya queira jogar mais adiantado. Ele nunca foi um primeiro volante Yaya Touré, ele sempre foi um jogador que jogou indo e vindo, jogador de médio a médio, como é chamado na Itália. A gente vê que o Botafogo ainda vai ter muitas carências. É um sinal de alerta de que essas contratações precisam dar certo, porque se nós contratarmos mais um lateral direito jovem que não vai conseguir segurar essa camisa, a gente vai ter um problema na lateral direita, vai ter um problema na lateral esquerda. E vamos lá, vou até bater na madeira aqui. Vamos lá que abra a janela europeia e o Marcelo seja vendido. Imagine a zaga sem o Marcelo. Amigos, a gente não vai ter um na defesa que nos passe segurança.
a gente não vai ter um na defesa. Vocês conseguem entender o problema? Hoje o Marcelo segura ali o pepino e não deixa a situação ser pior. Mas se o Marcelo sair, se ele for vendido, a gente vai ter um problema sério. Então a gente precisa ser muito minucioso nessas contratações. Eu acho, mesmo vindo a SA, que não é momento da gente contratar uma aposta para a lateral direita, uma aposta para a zaga. É momento da gente pegar um jogador mais consolidado. Mas, é o Thiago tá falando, eu não trabalho no Botafogo. A gente precisa torcer para que essa aposta dê certo no Alvinegro. Então, rapaziada, esse foi mais um vídeo. Eu vim bater um papo com vocês, vim conversar um pouco sobre o que o Montenegro falou, sobre algumas situações, alguns detalhes que talvez não tenham ficado muito claros. E espero que a SA saia logo e que a gente possa se tornar um time forte novamente dentro das 4 linhas e que em breve a gente possa gritar é campeão de um título de expressão, porque a nossa torcida merece, nossa torcida tem mostrado um valor enorme, um valor muito grande. Então se você chegou até aqui, se inscreva no canal, dê o joinha, a gente precisa de vocês para continuar fazendo matéria, para continuar conversando, para continuar fazendo vídeo, a gente precisa da força de vocês, da galera botafoguense, porque sem vocês não faz o mínimo sentido eu estar aqui do outro lado falando de Botafogo. Valeu, rapaziada, um abraço para vocês e fui!